A paz do Senhor para todos, que é o presbítero Herbert, Assembleia de Deus aqui de Ipatinga, Coronel Fabriciano, pastoreada pelo nosso pastor presidente José Martins de Calai Júnior. Hoje nós estaremos falando a pré-aula sobre as promessas de Deus, a lição de número 12. A lição de número 12 vai falar sobre a promessa de vida abundante, baseada no texto bíblico de João, capítulo 10, verso 7 ao 18. Vamos fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar nossa pré-aula de hoje. Senhor Deus, pedimos ao Senhor que nos abençoe, nos guarde, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, modificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o nosso comportamento, para a glória do nome do Senhor. Amém. Muito bem, amados. O foco da nossa aula hoje é entender que a vida abundante prometida por Jesus não está apenas no futuro celestial, mas também inclui paz, segurança, propósito e plenitude em todos os aspectos da vida, mesmo em meio às dificuldades. Lembrando daquela passagem onde Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós iremos ver que a vida abundante que Cristo nos oferece, ela vai transcender os aspectos dessa vida material. Na nossa introdução, hoje em dia muitas pessoas buscam satisfação e conquistas materiais, status ou até mesmo experiências momentâneas, mas mesmo alcançando essas coisas, ainda sente que falta algo. No Evangelho de João, Jesus faz uma promessa extraordinária. Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. João capítulo 10, verso 10. Mas o que isso realmente significa? Hoje vamos explorar como Jesus, o bom pastor, nos guia para uma vida que é plena, significativa e eterna. No nosso esboço, nós temos a nossa introdução, que acabamos de falar, temos nosso primeiro ponto, que vai falar sobre Jesus, a fonte da vida abundante. No segundo ponto, falaremos sobre a vida abundante, vamos definir melhor esse conceito. E no terceiro e último ponto, falaremos sobre o que identifica a vida abundante. São os 3 pontos da nossa lição de hoje. Muito bem, amados. No primeiro subponto, é importante nós focarmos que quando o texto bíblico vai dizer que Jesus é a porta das ovelhas, ele está dizendo que é ele quem vai garantir o acesso ao cuidado, à proteção e à provisão do Pai. Então, o texto bíblico, quando vai trazer essa ilustração, nos dizendo que Jesus ele é a porta, ele está querendo mostrar para nós que é através de Cristo, é passando por Cristo que nós iremos receber esse cuidado, essa proteção e essa provisão do Pai. Mas também nesse subponto é importante que nós entendamos, reconheçamos que Jesus ele é o único caminho, ele é o caminho exclusivo para a verdadeira vida. Nós descobrimos, reconhecemos que Jesus é a vida verdadeira. Um outro ponto importante também nesse subponto é entendermos que essa vida que nós temos hoje com Cristo, ela é baseada num relacionamento que temos com Ele. Temos um relacionamento pessoal para que nós possamos usufruir dessa fonte verdadeira de vida. Como diz também uma outra ilustração no capítulo 15 de João, que Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E um outro ponto também, nesse primeiro subponto,
é que a verdadeira vida em Cristo transforma nossos pensamentos e ações. Esse ponto é importante porque quando nós descobrimos essa fonte de verdadeira vida, adentramos por ela, é interessante que no capítulo 12 de Romanos, verso 2, fala que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Haverá uma mudança na nossa maneira de pensar. A partir do momento que nós temos contato com essa fonte de vida verdadeira, há uma mudança na nossa maneira de pensar. E aí, como diz Filipenses 4:8, nós iremos agora pensar em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há boa fama, que há virtude, que há louvor. Isso vai ocupar o nosso pensamento e modificando o nosso pensamento, a palavra de Deus, ela habitando ricamente em nós, modificando o nosso pensamento, modificará também o nosso sentimento e o nosso comportamento. Por isso que Tiago vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Então, haverá uma modificação. A palavra de Deus ela vai produzir a fé, a crença no nosso pensamento. Essa crença verdadeira ela vai ser transformada em ações. E é isso que a fonte de vida verdadeira produz em nós. Por que que é importante nós fazermos logo essa definição? Porque nós estamos falando de uma fonte verdadeira. Pode ser que nós estamos parados numa fonte que não é a fonte verdadeira. E dessa forma nós não estamos conseguindo usufruir dessa vida abundante. No segundo subponto, agora ele vai falar um pouco mais dessa fonte de vida abundante. É interessante, olha, leia comigo para vocês perceberem que ele vai fazer uma comparação do ladrão que rouba e destrói. A verdadeira vida abundante é fruto da sua presença em nossas vidas, garantindo paz e segurança mesmo em meio às lutas. A vida abundante, ela não vai oscilar por causa de alguma adversidade que nós estamos passando. Nós não vamos perder essa vida abundante porque estamos passando por uma crise, por um problema, por uma enfermidade. Nada irá nos separar desta vida abundante, como diz Paulo também, uma outra oportunidade para a igreja de Roma. Nada poderá tirar esse privilégio que nós temos. E nesse segundo subponto, é interessante a gente frisar essa provisão. Por que que essa fonte de vida abundante ela faz esse contraste com o ladrão que aí está representando o diabo e tudo que ele faz para tirar a nossa paz, para tirar a nossa esperança, para tirar a nossa vida de propósito? Por que que é importante a gente falar, né, sobre as características dessa provisão? Então, uma coisa importante biblicamente também é que Jesus, ele supre todas as nossas necessidades espirituais e emocionais. Essa promessa que ele nos fez de ser a fonte de vida abundante, ele vai suprir essas necessidades que nós temos. Primeiro, espiritualmente, ele vai oferecer a salvação, reconciliação com Deus, paz interior. Então, primeiramente, espiritualmente, esses benefícios vão nos alcançar. Mas emocionalmente também, ele vai trazer para nós alegria, esperança, restauração para os nossos corações quebrantados por decepções e frustrações que passamos. Agora, essa fonte de vida abundante vai nos curar dessas frustrações, vai nos dar essa paz que tanto dependemos e precisamos para ter uma vida de tranquilidade nesse mundo. Mas não só isso. Essa vida abundante, essa fonte de vida abundante também, ela vai nos abençoar fisicamente. Essa promessa também inclui o cuidado divino, mesmo em meio às dificuldades. Deus ele preocupa integralmente conosco. Mas como nós falamos no primeiro subponto, é importante nós entendermos que a mudança primeiro precisa acontecer no nosso pensamento, na nossa forma de pensar. A palavra de Deus precisa modificar o nosso pensamento, porque senão
nós não aprenderemos a interpretar as coisas que acontecem conosco. Porque é muito comum, quando alguém nos faz o mal, se nós não soubermos interpretar biblicamente, tendemos a ficar com raiva, tendemos a tentar revidar. Quando alguém nos prejudica, nos persegue, nós tendemos a repetir a mesma coisa errada que está sendo feita conosco. Mas quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, entendemos a forma que Deus trabalha, nós vamos reagir agora conforme o Evangelho. Nós aprendemos com Cristo como que deve ser o nosso comportamento, porque houve uma mudança no nosso pensamento. Aquela pessoa que está falando mal, que está nos criticando, nós não iremos mais pensar que ela nos odeia, pensar que ela nos quer o mal. Não vamos pensar dessa forma, vamos pensar que ela perdoa, meu Deus, porque ela não sabe o que faz. Vamos olhar para ela com um olhar de misericórdia, de empatia, porque ela está ferida, ela precisa da cura para que ela possa entender as maneiras que Deus trabalha. Então, é importante a gente entender essa fonte de vida abundante, levando pelos aspectos da provisão, da promessa e da permanência também, porque nós precisamos viver conectados com Cristo para que essa vida abundante ela sempre permaneça, como diz também em Efésios, né? Que precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Em Atos 4:31 fala que os discípulos que foram cheios, eles anunciaram a palavra de Deus. Então, a fonte de vida abundante, Jesus, ele vai garantir para nós a paz e segurança em meio às lutas. Vamos agora ao nosso terceiro subponto, que vai falar que também é uma fonte de amor. Em João capítulo 10, Jesus declara que ele dá sua vida pelas ovelhas, um amor incondicional, não pelo que nós fizemos. Nós não fizemos nada por merecer, pelo contrário, né? Nós éramos rebeldes, desobedientes, mas mesmo assim ele nos amou de forma incondicional, nos libertando, nos curando e nos convida agora a viver em amor com Deus e com os outros. Então, a origem do amor verdadeiro que nós estaremos obtendo, nós estaremos agora recebendo é de Deus. Esse amor ele é derramado em nossos corações, como diz Romanos capítulo 5, através do Espírito que está em nossas vidas. Esse amor ele é essencial. Como disse Paulo também, esse amor vai nos constranger. 2 Coríntios 5,14. Nós vamos julgar agora de forma diferente. Se um morreu por todos, logo todos morreram. A nossa postura vai ficar mais leve. Quando nós fazemos algo com amor, é muito mais leve, é muito mais fácil. Quando nós fazemos algo, mas não temos amor, é muito pesado, é muito dificultoso, é muito desgastante. E aí, quando nós temos contato com essa fonte de amor, nós vamos começar também a ter essa vida abundante. Nós não podemos perder esse contato. Então, o reflexo desse amor que estamos recebendo de Deus, ele vai ser demonstrado nas nossas relações interpessoais. Então, não tem como, a gente sabe perceber quando de fato amamos alguém. Quando amamos alguém, nós nos importamos com aquela pessoa, nós não fazemos mal para aquela pessoa. Só que, às vezes, mesmo percebendo que as nossas atitudes, por mais que a gente não tenha ação, mas os nossos pensamentos sobre alguém, eles vão nos denunciando diante de Deus. Será que, de fato, estamos vivendo essa vida abundante? Porque está faltando esse amor para mim poder olhar com mais compaixão, olhar com mais misericórdia. Então, é o momento de sempre fazermos essas reflexões e também nas nossas atitudes para com os próximos. Então, para a gente poder fechar esse terceiro ponto, quando a gente fala de amor, a gente pode também falar que o amor ele nos leva à obediência, seguir os mandamentos de Cristo. Então, a fonte de amor, que é Jesus, que ele vai nos declarar esse amor para nós, ele vai nos ensinar agora a viver uma vida plena em sua presença, uma vida pacífica, uma vida triunfante em sua presença, através de como nós falamos, né? Conhecendo a fonte da vida abundante, conhecendo a fonte de amor e conhecendo a fonte
da verdadeira vida. Foi o que nós acabamos de falar nesses 3 pontos. Então, para a gente poder concluir esse primeiro ponto, a gente fez um slide aí para vocês refletirem. Jesus é a fonte de tudo o que precisamos para viver de forma plena. Ele é tudo o que nós precisamos. É isso que nós precisamos entender. Nós já temos tudo o que precisamos. Nós não dependemos dos outros, nós não dependemos de termos ou não termos alguma coisa material. Nós já temos tudo o que nós precisamos para ser feliz. Jesus é a fonte de tudo o que precisamos. Ele nos dará a verdadeira vida em comunhão com o Pai, nos transformando por dentro, com a vida eterna e nos cobrindo com o seu amor que nos guia e sustenta. Muito bem. Vamos agora então para o nosso segundo ponto, que vai falar sobre a vida abundante. Vamos fazer algumas definições sobre essa vida abundante. O conceito, vamos para o primeiro subponto, o conceito de vida abundante não é definido pela quantidade de bens materiais, né? Porque isso pode ser mensurado, as pessoas podem comparar, ele tem mais do que o outro pelo que ele adquiriu, né? Pelos seus bens materiais. Mas a vida abundante não é definida dessa forma, ela é definida pela qualidade de nossa relação com Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus mostra que essa vida envolve comunhão com Ele, segurança espiritual e alegria que vai além da circunstância, uma alegria que ultrapassa o nosso entendimento. Então, a definição de vida abundante é uma vida plena em todas as áreas espiritual, emocional e física. Então, isso é a definição de vida abundante. Então, a outra questão também importante nesse primeiro subponto do segundo ponto é fazer uma distinção, né, da vida abundante e da vida que não é apenas a prosperidade material. A vida abundante ela vai ultrapassar isso. E é isso que nós vamos mostrar ao longo dessa lição. E também a dependência de Deus em todas as circunstâncias. Essa dependência de Deus é que tira de nós a ansiedade. Porque a ansiedade que faz com que nós soframos, ela é oriunda justamente dessa insegurança, dessa incerteza que o mundo que nós estamos nos vai sempre proporcionar. Às vezes estamos tudo bem, recebemos uma notícia de um acidente, recebemos a notícia de um desemprego ou uma doença, e assim vai. Sempre nós seremos surpreendidos por alguma coisa que nós não estávamos pensando, ou se pensávamos, não achávamos que seria naquele tempo, achávamos que poderia ser mais para frente, e aí nós somos surpreendidos. Mas a vida abundante, ela vai nos oferecer paz para esses momentos, vai nos oferecer esperança para esses momentos, vai nos oferecer alegria para esses momentos. Então, essas coisas que nos acontecem, elas não vão tirar de nós os benefícios desta vida abundante. Por isso que nós precisamos focar nesse primeiro subponto, que a dependência de Deus para que essa vida abundante possa ser usufruída por nós, ela é constante. Nós dependemos de Deus o tempo todo. A nossa vida está sob o controle de Deus. Nada sai fora do controle dele. Vocês lembram daquele dia em que os discípulos receberam uma ordem para atravessar para o outro lado e de repente veio uma grande tempestade, eles se desesperaram, acharam que ia morrer e acordaram ali Jesus que estava no barco, desesperados, mas Jesus acalmou o vento e houve grande bonança. Então Deus ele sempre está no controle. Nós não precisamos nos desesperar. E também precisamos saber que a nossa vida não se resume só aqui, porque podemos achar que tudo se acaba aqui. E aí nós comparamos, né, com aquilo que não temos, o que o outro tem, aquilo que perdemos, o que o outro não perdeu, e esses tipos de comparação vai gerando frustrações em nós. Fazemos como Asaf fez no Salmo 73,
Mas quando começamos a entender que estamos aqui, mas o que nos reserva é muito maior, é muito melhor. As coisas que nós não vimos não se comparam com aquilo que Deus reservou para aqueles que o amam. Nós começamos a mudar a nossa forma de pensar e de interpretar a vida que passamos aqui nessa terra. Então, por isso que nós focamos na nossa dependência em Deus. No segundo subponto, nós vamos falar também que essa vida ela vai influenciar a família. A vida abundante que experimentamos em Cristo, ela vai transbordar para a nossa família. Isso significa que a nossa fé, ela vai influenciar o nosso lar. O nosso lar vai ter paz, porque a fé vai promover a paz no lar, vai promover reconciliação, crescimento espiritual, como diz o texto bíblico de Atos 16:31. Por crermos no Senhor, será salvo toda a nossa casa. Essa é a esperança que temos na vida abundante, porque como temos essa vida abundante, nós vamos agora ser exemplo, nós vamos ser luz, nós vamos ser sal e vamos impactar a vida dos nossos filhos, vamos impactar a vida do nosso cônjuge, vamos impactar a vida dos nossos irmãos, vamos impactar a vida dos nossos pais, porque essa vida que temos, ela vai oferecer para essas pessoas o que Deus tem nos dado. Só podemos dar aquilo que nós recebemos. Se nós não estamos dando para as pessoas o que elas precisam, se elas estão carentes de amor, carentes de respeito, carentes de atenção, se nós não estamos tendo isso para oferecer, é porque nós não estamos recebendo isso de Deus. E por isso precisamos voltar no primeiro ponto e entender como que a gente pode ter esse contato com a fonte, com essa fonte de amor, porque a nossa família precisa ser influenciada. Os nossos filhos precisam ser influenciados. Eles precisam receber de nós amor e todas as características que o amor pode proporcionar na sua relação com as pessoas. Então, a vida abundante, ela influencia a família, ela traz unidade, ela traz comunhão, ela é uma vida centrada em Cristo. Nós temos o prazer de conversar sobre Cristo na nossa casa, sobre o reino de Deus, sobre os planos de Deus, porque ela vai trazer uma unidade, uma paz dentro de casa. E nós vamos transmitir esses princípios de vida abundante para as nossas próximas gerações, para os nossos filhos. Eles vão ter uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida realizada. Eles não vão precisar recorrer no mundo para buscar alguma coisa, porque não vai faltar nada para eles, como nós falamos na introdução. A razão de muitas pessoas buscarem muitas outras coisas supérfluas dessas vidas, como futebol e outras coisas mais para ter alegria, buscar algum motivo de satisfação nesse mundo, como a gente vê as pessoas buscando em shows, em ídolos neste mundo, porque elas querem alguma coisa para adorar, para admirar, para ser referência para eles. Nós não precisamos disso. Cristo, ele é o suficiente para nos dar alegria plena. É só centralizar ele no nosso coração. Se ele não está encaixado completamente no nosso pensamento, no nosso coração, nós precisamos colocá-lo como centro para que isso traga impacto na nossa vida e influencie também a nossa família. No terceiro subponto desse segundo ponto, vamos falar das diversas bênçãos que é proveniente da vida abundante. Então, vivemos o amor de uma forma prática, ajudando, perdoando e servindo. A vida abundante nos leva a promover uma união no corpo de Cristo em nossos relacionamentos. Mesmo em meio à dificuldade, temos a certeza de que Deus está no controle. Enfrentamos os desafios com fé e tranquilidade, confiando no tempo de Deus. Então, olha para você ver. 3 coisas importantes que nós precisamos saber dessas bênçãos que são provenientes da vida abundante. A primeira delas é a paz. Nós precisamos de paz. E as aflições, os desafios que nós enfrentamos conosco mesmo, né, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas e também com as pessoas em nossa volta, com as circunstâncias que nos sobrevêm, isso tudo tira de nós a nossa tranquilidade. Só que quando nós temos a vida abundante, a paz ela permanece. A paz ela não é nos tirada, como Jesus também nos prometeu. O mundo não pode tirar essa paz quando nós temos o contato
com essa vida abundante. E essa paz, ela excede o nosso entendimento. Nós não conseguimos entender como que essa paz ela pode ser tão confortante diante das tempestades que nós enfrentamos. Às vezes está nos faltando aquilo que nós precisamos, mas nós não desesperamos, porque a paz ela nos tranquiliza, ela é o antídoto de Deus para não permitir que nós venhamos nos desesperar. Ela nos dá essa confiança que Deus está no controle de tudo. Então, a paz é uma das bênçãos que são provenientes da vida abundante. Uma outra coisa também que a vida abundante nos oferece é uma vida de propósito. Uma frase que é muito interessante sobre propósito é o seguinte: uma vida com propósito é como um farol na tempestade. Ilumina o caminho de quem segue e inspira aqueles que observam à distância. Então, a vida com propósito, ela é como um farol. E nós, para termos motivos para viver, a nossa vida tem que ter propósito. Nós não podemos viver uma vida sem propósito, porque se nós não tivermos propósito, nós vamos de um lado para o outro, sem direção, sem orientação, não sabemos o que estamos fazendo neste mundo. Nós perdemos o sentido de viver porque perdemos o propósito da nossa existência. Então, essa vida abundante, ela nos enche de propósitos, ela nos direciona, ela nos guia, ela nos orienta. E agora nós temos um propósito para viver. Nós vivemos agora para glorificar a Deus. Nós vivemos agora para abençoar as pessoas. Nós temos agora conosco, recebemos diariamente o amor de Deus. Nós não recebemos apenas num culto de avivamento, ou nós não recebemos só no domingo à noite. Isso é algo diário. Todos os dias nós amanhecemos com essa vida abundante, com essa paz, com essa alegria. Isso permanece em nós. Nós não oscilamos, a nossa emoção não oscila. Nós não temos essa bipolaridade, porque a vida abundante, ela é permanente, o contato com ela nos oferece isso de forma constante. E uma outra questão importante também é a provisão que a vida abundante nos dá, porque através dessa vida abundante nós agora podemos testemunhar para as pessoas. Nós podemos confortar as pessoas. Assim como nós fomos confortados por Deus, agora também podemos confortar as pessoas contando as bênçãos espirituais que recebemos, contando as bênçãos materiais que recebemos, contando o benefício que é ter essa vida abundante. Muito bem, agora vamos para o nosso resumo aí, né, do segundo ponto. Vida abundante não é apenas um conceito espiritual, mas uma experiência prática que molda nosso caráter, abençoa nossas famílias e nos permite viver como testemunhas da bondade de Deus no mundo. Quando vivemos em vida em plenitude, somos luz e sal para todas as pessoas ao nosso redor. Então, esses são os benefícios da vida abundante. Muito bem, agora vamos para o nosso terceiro e último ponto, o que identifica a vida abundante. Então, vamos falar de 3 coisas que vai nos ajudar a identificar essa vida abundante. A primeira delas é a alegria do Senhor. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Essa alegria não é momentânea nem superficial, é uma alegria duradoura, gerada pela certeza de que Deus está conosco. Então, quem vive em vida abundante demonstra uma alegria contagiante, mesmo em meio às dificuldades, porque sabe que a vitória ela vem de Deus. E uma outra coisa também importante nesse subponto, que a fonte da nossa alegria sempre vai ser Deus, irmãos. A nossa alegria, como diz Paulo, regozijai-vos no Senhor. A nossa alegria sempre, a fonte dela é Deus. Não é as pessoas, não é as circunstâncias, não é o que nós temos que vai nos fazer felizes. É a alegria do Senhor. A alegria é Ele quem nos dá essa alegria. Então, por isso é importante nós entendermos isso. Não é as circunstâncias ou pessoas que nos dá. Porque se você fazer uma reflexão, você vai ver que nós oscilamos muito por causa do tratamento que recebemos ou não recebemos, das coisas que nós temos ou não temos,
A alegria é muito volátil na vida de muitas pessoas. Qualquer coisa faz as pessoas perder a alegria. E isso não pode ser assim para quem tem a vida abundante em Cristo. Nós precisamos entender que isso está errado. Nós precisamos corrigir essa falha, porque a vida abundante ela precisa ser permanente. O foco dela no Senhor não pode deixar com que as intempéries dessa vida, as dificuldades, os desafios dessa vida roube de nós essa alegria, ou tire de nós essa alegria. E uma outra questão também, que o que evidencia, né, essa alegria? Mesmo em meio às dificuldades, esse estado de confiança e paz transcende os desafios da vida. Então, essa alegria é um estado de confiança que, em meio às dificuldades, ele não muda. O que é a alegria do Senhor? É um estado de confiança. Eu continuo confiante, eu continuo acreditando, eu continuo esperançoso. Aquilo não vai me deixar deprimido, entristecido, abalado, amargurado. Por mais que isso possa, em algum momento, acontecer, não vai permanecer na minha vida. É claro, às vezes, quando eu sou surpreendido com uma notícia, aquilo me entristece. Mas eu vou me recompondo quando eu começo a pensar em Deus, começo a pensar na palavra de Deus, saber que Deus está no controle, saber que Ele está cuidando. Isso vai voltando de novo à normalidade interior, porque a alegria do Senhor, ela é permanente. Uma outra coisa para a gente poder encerrar, essa alegria ela contagia as outras pessoas que estão ao nosso redor. Porque a tendência das pessoas no mundo sem Deus, e não estou dizendo só as pessoas que não servem a Cristo, até mesmo as pessoas que vão à igreja, que servem a Cristo, você consegue às vezes perceber que elas estão precisando dessa alegria do Senhor. E quando a temos, nós podemos contagiar as pessoas. Você pode perceber, uma pessoa que é feliz, ele não fala mal da vida dos outros, ele só tem coisas boas para compartilhar, ele tem a mente de Cristo, ele tem um coração repleto de coisas boas para poder falar para as pessoas. É tão bom você conversar com uma pessoa alegre, uma pessoa que tem a alegria do Senhor. Então isso contagia as demais pessoas que estão ao seu redor. Todo mundo gosta, é tão bom, é agradável a presença da pessoa. Porque ela é uma pessoa que transmite, não é aquela pessoa que fica amaldiçoando, falando, criticando. Ela tem paz. E por ela ter paz, ela tem também a alegria do Senhor. Então, isso é importante. No segundo subponto, o que identifica a vida abundante? A gratidão. A gratidão por tudo. A vida abundante se manifesta em um coração grato, como diz 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graça. Isso é terapêutico, isso cura as nossas vidas, porque esta é a vontade de Deus. Quem vive em gratidão consegue enxergar a mão de Deus em todas as situações. Deus está no controle de tudo, até mesmo das coisas que para nós são más, até mesmo para as coisas que para nós são cruéis, são injustas. Mas Deus está no controle de tudo e por isso eu preciso agradecer a Deus. Por mais que eu não entenda, como disse o profeta Isaías, por mais que eu ande trevas e não consiga ver uma luz, não consiga entender o que está acontecendo, eu continuarei confiando e sendo grato a Deus por tudo. Essa é a certeza dessa característica que identifica uma vida abundante. E quando a gente fala de ser grato, a gente está falando de atitude, uma atitude de gratidão. Não só em relação a Deus, mas em relação às pessoas à nossa volta. Às vezes as coisas básicas, simples que alguém nos faz, nós sabemos agradecer, nós sabemos perceber o bem que as pessoas estão nos fazendo. E mesmo que não seja exatamente do jeito que eu gostaria que fizesse para mim, eu também sou grato pelaquela maneira, se eu sei que Deus usa tudo para me abençoar, até o mal Ele pode usar, então vou agradecer também pelo mal que está acontecendo comigo, por tudo. Se alguém não está me tratando bem, eu agradeço também. Agradeço, porque Deus trabalha naquilo que às vezes a gente percebe ou acha que não está trabalhando. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Então sempre eu preciso ser grato.
com as minhas atitudes com as pessoas e sempre expressar gratidão na palavra e em ações. Isso identifica uma vida abundante. Eu sempre estou grato, muito obrigado, agradeço nas minhas ações. As pessoas percebem, eu não tenho reclamação. Eu não sou uma pessoa que fica reclamando. Tudo que fala, rapidamente eu mudo o semblante e já reclamo. Não tenho gratidão. Se alguém está me pedindo para poder fazer alguma coisa, se eu não tenho condição, ok, eu vou dizer, hoje eu não posso, tenho um outro compromisso, mas assim que eu puder eu faço. Mas eu tenho que receber também aquele convite para ajudar com gratidão. Tenho o maior prazer em servir os meus pais, a minha esposa, os meus filhos, mostrar gratidão no pedido de ajuda que as pessoas estão me ofertando. É isso que mostra uma vida abundante. E por fim, nós teremos também testemunhos, né, para poder contar para as pessoas da nossa vida da nossa forma de glorificar a Deus. Nós estaremos glorificando a Deus, assim como aqueles leprosos que voltaram para poder agradecer. Assim também nós sempre voltaremos para agradecer. Sempre estaremos gratos por tudo que tem acontecido conosco. Isso identifica uma vida abundante. E por fim, uma vida abundante também, no terceiro subponto, ela é uma vida no espírito, uma vida de oração. Então, quem vive em vida abundante anda no espírito, evidenciado com os frutos do espírito em seu caráter: amor, paz, paciência, domínio próprio. Além disso, a oração é essencial para manter essa conexão com Deus. É na vida de oração que encontramos direção, força e intimidade com o Pai. Então, buscamos direção diária do Espírito Santo, diariamente. Diariamente nós temos um contato com a palavra, porque nós sabemos que o Espírito trabalha através da leitura, porque o Espírito ele muda o nosso pensamento. E como que ele vai mudar o nosso pensamento? Como que a fé vai acontecer nas nossas vidas? Através da leitura da palavra. Ela vai corrigir os meus pensamentos errados. Ela vai me orientar de forma correta e vai mudar a minha maneira de pensar. Eu vou aprender o que devo fazer. Mudei a minha forma de pensar sobre aquela atitude que eu tinha. Então, essa direção ela é extremamente necessária e é o Espírito que vai nos direcionar para que a gente tenha essa vida abundante. E também uma conexão, né? Vamos manter uma vida de conexão constante com Deus através da oração. Sempre estaremos falando com Deus os nossos pensamentos, sempre teremos uma vida de oração, de contato com Deus. Nós não faremos nada sem que falemos com Deus. Sempre iremos conversar com Deus diariamente, pedir a sua orientação, lançar para Ele a nossa ansiedade, aquilo que nos está incomodando, as nossas dores, as nossas dificuldades, para que Ele possa aperfeiçoar a sua obra em nós. E por fim, essa vida, né, no Espírito, ela vai produzir, como diz Gálatas 5, 22, 23, o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? É a evidência que nós temos o Espírito Santo. Então não adianta só a gente falar, eu tenho o Espírito Santo. Não adianta. Seria muito simples, né? Se a gente só, para falarmos que temos o Espírito Santo, se a gente falasse que temos o Espírito Santo, nós temos que mostrar essa evidência. E a evidência do fruto, a evidência de termos o Espírito Santo são os frutos que estão crescendo em nós. O amor, a paz, a longanimidade, o domínio próprio. Isso vai sempre intensificando em nossas vidas, nas nossas relações. Antes eu era uma pessoa que não tinha controle, falava sem pensar, falava, depois quando manifestava minha ira, minha raiva com muita facilidade. Hoje eu tenho o domínio próprio, hoje eu me seguro, hoje eu crucifico mais a minha carne. Às vezes dá vontade, mas eu sei que aquilo não edifica, aquilo não é benéfico, aquilo vai trazer problemas, aquilo não vai glorificar a Deus, e aí eu me controlo, porque a vida no Espírito está sendo manifestada. E é assim que nós precisamos, e é isso que identifica a vida abundante: alegria, gratidão, vida no Espírito e vida de oração. Essas são as características que identificam a vida abundante. Para a gente poder concluir esse ponto, a gente colocou ali: uma vida abundante não é definida por aquilo que temos, mas por quem somos em Cristo. Ela se manifesta na alegria que nos fortalece, na gratidão que transforma a nossa perspectiva, e uma vida guiada pelo Espírito Santo e sustentada pela oração.
Essa vida é um testemunho vivo do poder de Deus em ação. E a conclusão, ela diz o seguinte, que Jesus veio para nos dar uma vida que vai além do que o mundo pode oferecer, uma vida plena em comunhão com Deus, que transforma o nosso caráter, abençoa a nossa família, nos enche de alegria, gratidão e propósito. Que possamos experimentar e viver essa vida abundante diariamente, sendo luz e sal no mundo para a glória de Deus. Então, a vida abundante não é apenas para nós, é para a glória de Deus em tudo o que nós fazemos. Que Deus possa abençoar você, que nós possamos impactar a vida das pessoas com a alegria, com a gratidão que nós recebemos diariamente de Deus. Muito obrigado por você ter assistido essa aula. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família no nome de Jesus.